Antes da gente partir para o estudo dessa manhã de Hebreus, deixa eu só fazer um breve comentário sobre uma coisa que nós falamos na semana passada. No capítulo 2, o versículo 2, vocês devem lembrar, ele diz assim: porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, né, nós lembramos que essa palavra anjos, ela foi transliterada do grego angelos, e ela quer dizer mensageiro. Então, é o nome dado àqueles seres criados por Deus, aqueles seres celestiais, como também é uma palavra aplicável a qualquer mensageiro, tá? Aquele que entrega a mensagem. Pelo contexto imediato aqui, né, eu falei, olha, aqui está falando dos pregadores, dos profetas. A relação que nós fazemos é com base no próprio início da carta, quando ele diz que Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, e faz mais sentido porque, afinal de contas, nós recebemos exortações da palavra de Deus através dos profetas e não dos anjos diretamente, né? Uma coisa que eu deixei de comentar, esse é meu entendimento, tá? Eu acho que é mais lógico o meu entendimento, apesar de que o tradicional não é isso, tá? É isso que eu deixei de comentar no estudo passado. Às vezes a gente acaba deixando de falar algumas coisas. O entendimento mais tradicional a respeito disso é que é anjos mesmo, tá? Como ele compara Jesus aos anjos aqui em outros sentidos, de fato, nos outros versículos, ele está se referindo aos anjos, os seres celestiais, mas alguns se apegam a que teria sido dito isso porque existe uma tradição judaica, não está na Bíblia, tá? Aí é onde é mais uma tradição de que a lei foi entregue a Moisés lá no monte por Deus através de anjos. Não é o que diz lá. Vocês lembram disso, né? Tá? Mas, estranhamente, a tradição, o entendimento mais comum que a gente encontra nos comentários, nos livros, é voltado para isso. De que aqui está falando de anjos, anjos mesmo, e que diz isso porque, apesar de não ter relato de que anjos pregaram para os homens, mas é apegado à ideia, à tradição judaica de que os anjos é que entregaram as leis para Moisés. Tá? Eu prefiro ficar com o que está na Bíblia e sabendo que a palavra é usada para um e para outro, eu prefiro ficar com essa posição que eu passei para os irmãos. Ok? Vou só fazer essa observação, porque talvez se vocês lerem alguns comentários, ouvirem algumas coisas, vocês vão ouvir diferente do que eu falei. Mas nosso assunto segue aqui a partir do versículo 5 hoje. Tá? E aí sim nós vamos ver de novo uma referência a anjos mesmo. Não foi a anjos que sujeitou o mundo futuro. Tá? Mas antes da gente ler essa sequência aqui, eu gostaria de ler com vocês o Salmo 8. Por que nós vamos fazer isso? Porque ele usa como referência, ou ele cita aqui alguns versículos desse Salmo. E eu queria, antes de nós lermos dentro da interpretação dada em Hebreus, nós lermos o Salmo pura e simplesmente como ele é. Tá? É uma coisa que eu recomendo para os irmãos, quando estudam para pregar, antes de ler comentários, procurar ele mesmo tentar entender o texto. Para buscar o entendimento livre de influências, né? Porque quando alguém já direciona o entendimento da gente
num certo sentido, é difícil você fugir daquele. Então, às vezes, a gente se acomoda a isso, o que o comentário tal, o pregador tal disse, é isso e acabou. A gente não para pensar, para analisar o texto por si mesmo. É melhor ler antes e ver o que ele diz de fato. Então, não estou dizendo com isso, é lógico que a gente vai comentar, vai explicar. Lógico que eu não estou dizendo que o comentário de Hebreus distorce a Bíblia. Não, o autor de Hebreus foi inspirado igualmente. Mas ele faz uma aplicação particular aqui, tá? Vamos lá, Salmo 8. O que diz o Salmo 8, gente? Diz: Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. Tu ordenaste força da boca das crianças e dos que mamam, por causa dos teus inimigos, para fazer calar ao inimigo e ao vingador. Ele está dizendo aqui que Deus deu força aos fraquinhos, né, os pequenininhos, para demonstrar o poder dele diante dos inimigos de Deus mesmo. Tá? Não é literal aqui. Mas vamos lá, vamos seguir. Quando vejo, versículo 3, quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste. Aí vem a parte citada. Que é o homem mortal, para que te lembres dele? E o filho do homem, para que o visites? Pois pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo de seus pés. Todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves dos céus, os peixes do mar e tudo o que passa pelas veredas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. Ele termina o salmo do jeito que ele começa. Então, o que ele diz aqui? Ele ressalta o poder de Deus e a misericórdia de Deus. Tá? Primeiro, Deus deu força aos pequeninos. Deu poder. Aí no versículo 3 ele diz: quando eu vejo a grandeza da tua criação, né, os teus céus, obra dos teus dedos, a lua, as estrelas que preparaste, eu vejo a grandeza da tua criação, eu me pergunto, tá? Eu estou aqui tentando parafrasear o salmo, tá? Então eu me pergunto, o que é o homem? Vocês já pararam para pensar assim? A gente vê a grandeza do universo, do que Deus criou. E o homem o que é? É uma criaturazinha, né, que ocupa um espaçozinho minúsculo dentro da imensidão da criação de Deus. Então, em outras palavras, está dizendo aqui que é o homem. O homem é nada, é tão pequenininho, né? O que é o homem? E aqui aparece a palavra mortal, tá? O homem mortal, para que te lembres dele. Então, é claro que ele aqui está falando do homem. Tá? E o filho do homem, ou seja, sua descendência, para que o visites. Mas aí ele fala sobre a misericórdia de Deus. O homem é tão pequenininho e, no entanto, Deus fez o homem menor do que os anjos, mas de glória e de honra o coroaste. Quer dizer, Deus deu uma glória ao homem, né? Um ser tão pequeno, tão minúsculo, e Deus deu a ele uma glória ao homem mesmo. E uma honra que é, vamos dizer assim, incompatível com a nossa representatividade dentro da grandeza da criação. Tá?
E ele diz: o Senhor faz com que o homem domine sobre a criação aqui na terra, né? O Senhor colocou debaixo de seus pés. Quando Deus criou Adão, ele disse a ele que ele dominaria. Né? O homem foi colocado, ao contrário do que diz a teoria da evolução, ele não desenvolveu do mesmo meio, da mesma forma. O homem foi criado de uma maneira especial, separado, né, dos outros seres viventes, e Deus colocou um papel de honra para o homem, de ser o cuidador, aquele que estaria cuidando daquilo que Deus colocou aqui. Então ele fala: olha, as ovelhas, os bois, assim como os animais do campo, as aves, os peixes, tudo. Isso é totalmente de acordo com o que nós lemos lá na descrição de Gênesis 1, na criação. Tá? Então, resumindo, a ideia do Salmo aqui apresenta o homem como um ser inferior aos anjos, porém colocado numa condição de grande honra e privilégio por Deus. Ok? Concordam com essa interpretação? Então, eu acho que é mais ou menos óbvio isso aqui. Mas vamos lá para Hebreus, então. Hebreus 2, vamos ler o que ele cita, esses dois versículos aqui, o 4 e o 5, se não me engano. O 4 até o 6, na verdade. Mas ele vai falar aqui, aplicar isso por conta de Jesus. Mas isso para nós tem um significado ainda maior. Vamos ler. Ele diz: porque não foi aos anjos, versículo 5, desculpa, porque não foi aos anjos que sujeitou o mundo futuro de que falamos. Mas, em certo lugar, testificou alguém, dizendo: que é o homem para que dele te lembres? Ou o filho do homem para que o visites? Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroaste e constituíste sobre as obras de tuas mãos. Todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés. Ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que ele não esteja sujeito. Aqui já começa a comentar, né, no versículo 8. Mas agora ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Então, o que ele diz aqui? Para começar, né? Ele diz que o mundo futuro não foi prometido, a herança da eternidade não foi prometida aos anjos. Eu estou falando do reino de Deus. Não foi prometido aos anjos, mas aos homens. Esse mundo foi prometido a nós. Os crentes eles são co-herdeiros de Cristo, né? Paulo usa essa expressão, e vão herdar o reino. Mas aqui tem uma coisa mais importante. Ele faz uso disso não para fazer referência somente ao homem, como diz o Salmo, tá? Mas vamos lembrar que o assunto dele aqui é outra pessoa. Não são os anjos e nem são os homens. O assunto dele aqui é quem? Cristo, né? Ou, como ele falou até aqui, o Filho. Desde, a gente tem chamado a atenção, desde o começo da carta, ele se refere somente a Jesus como o Filho. Só aqui agora, nesse trecho que nós vamos ler, é a primeira vez que ele cita, no versículo 9, ele cita o nome de Jesus.
mas, como a gente tem dito, é muito claro que ele está falando dele, todo o tempo. Então, o que ele está dizendo aqui? Sim, Deus prometeu todas as coisas lhe sujeitaste, e o homem foi colocado aqui na terra para dominar sobre os animais. Está tudo sujeito a nós. O homem é quem realmente cuida do planeta, e como a gente pode constatar, muitas vezes tem cuidado muito mal. Mas nós ainda não vemos que todas as coisas lhe estão sujeitas. E aqui parece que ele já vai mostrando um outro aspecto, não só do domínio dos homens, mas de um homem em especial. Esse trecho aqui é importante, irmãos, também porque ele revela a natureza humana de Cristo. Isso é muito importante para nós. O autor de Hebreus mostra os aspectos maravilhosos a respeito da divindade de Jesus, né? Como o grande rei, ele é superior a tudo, mas aqui ele mostra essa natureza humana, ele não omite essa questão da natureza humana de Cristo. O tema que nós podemos ver aqui nesse trecho é o Filho coroado de glória. O Filho do homem, melhor dizendo, coroado de glória. Então, olha, como diz lá no Salmo 8, e ele repete aqui no versículo 7, apesar de ter sido feito um pouco menor do que os anjos, o homem foi coroado de grande glória e honra, foi presenteado por Deus com grande glória e honra. Que glória e honra é essa? A de ele ser o dominador sobre a criação de Deus aqui. Né? Mas ele diz no versículo 9 o seguinte: vemos, porém, coroado de glória e de honra. Notem que ele repete essa mesma expressão. Mas quem vemos coroado de glória e de honra? Aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos. Jesus é menor do que os anjos? Não. Nós lemos antes aqui, né? A gente estudou bastante sobre isso, quando compara Jesus e os anjos. Ele é criador, os anjos são criatura. Né? Os anjos são seres ministradores. Ele é o criador, ele é o Senhor. Então nós vimos esse aspecto. Mas aqui ele diz, esse Jesus foi feito. Não é que ele nasceu assim. Ele é superior, mas ele foi colocado na condição abaixo dos anjos. Que posição é essa? Abaixo, não numa hierarquia, mas numa condição inferior. De que forma Jesus foi colocado ou foi feito inferior aos anjos? Isso. Quando ele foi feito homem, né? Quando ele foi colocado aqui dentro da condição humana. Então, o texto de Hebreus aqui está mostrando esse aspecto da humanidade de Jesus. Né? Ele ter sido feito homem, ter sido feito humano. Ele, coroado de glória e de honra, foi feito um pouco menor do que os anjos por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Ou seja, ele está dizendo, Jesus foi feito menor do que os anjos, ele que é Senhor dos anjos foi feito menor do que os anjos, porque era necessário por causa do favor de Deus, da graça de Deus, porque era necessário que ele viesse como homem, para morrer pelos homens. Então, mais uma vez, a gente ataca aquela heresia que diz que Jesus era um anjo. Se ele era um anjo,
ele morreria pelos anjos, não pelos homens. Ele veio como legítimo representante da raça humana, homem. Amém? É isso que a Bíblia mostra, e aqui o autor de Hebreus coloca de uma maneira muito sábia. Ele faz a aplicação daquele salmo que está falando de verdade sobre os homens em geral. A forma que Deus criou os homens, inferiores aos anjos, porém coroados de glória e honra que os anjos não têm, de dominar aqui sobre a criação de Deus. Os anjos são seres ministradores, estão o tempo todo a serviço, inclusive em favor de nós, né, dos salvos. Então ele toma aquele salmo que fala da condição dos homens para dizer, Jesus se tornou igual a eles. Mas se é verdade que os homens foram colocados por Deus para dominar, muito mais ele vem, como já sendo o Senhor, Criador de todas as coisas, ele vem para reinar e dominar sobre tudo. Então aqui a respeito de o Filho do Homem, Jesus, nós vemos um aspecto muito mais profundo desse domínio, muito mais amplo. Tá? Jesus, são dados vários títulos a ele, né? E ele mesmo aplica vários títulos a si mesmo. Ele se refere a si, muitas vezes, na terceira pessoa. A palavra de Deus apresenta Jesus como o Filho de Deus. Mas, estranhamente, Jesus se refere a ele, na maioria das vezes, como... Ele afirma que ele é o Filho de Deus. Né? Também. Mas, na maioria das vezes, ele se refere a si mesmo como o Filho do Homem. Jesus diz, eu sou Deus, mas ele não cansa de se apresentar na sua condição humana, o que era fundamental para que ele cumprisse o seu papel, o seu trabalho, sua obra aqui. Seguindo na leitura no versículo 10, nós lemos, porque convinha que aquele para quem são todas as coisas e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Então, primeiro, convinha, ou seja, era necessário que aquele para quem são todas as coisas, e mediante de quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, é uma referência a Deus, e aqui a gente pode aplicar amplamente ao Pai, Filho e Espírito Santo, tá? Mas era necessário que Deus fizesse isso, que ele consagrasse pelas aflições, pelo sofrimento de Cristo, o príncipe da salvação, aquele que vai exercer o papel, né, representar. A palavra príncipe vem de principal mesmo. Até era uma referência no Antigo Testamento de alguns representantes das tribos, né, serem chamados de príncipes da sua tribo. Em algumas traduções aparece principal. Tá? Tem o mesmo sentido aqui. Tá? Por quê? Jesus foi colocado como um homem. Mas ele é o principal dos homens. Ele é o príncipe da nossa salvação. Para que o homem seja salvo, era preciso que o nosso principal representante sofresse as aflições. Então ele tinha que ser feito menor do que os anjos, ou seja, ele tinha que ser feito homem. Necessariamente, Jesus não foi um ser meramente espiritual, não podia ser um anjo, ele tinha que ser um homem. E por isso ele veio aqui, não apareceu do nada, ele veio aqui, nasceu de mulher,
como tinha sido profetizado a semente da mulher, tá? Tudo se cumprindo. Cumprindo uma profecia feita lá no Éden, lá no começo de tudo, na queda do homem. Então, Jesus veio para cumprir isso. Diz o versículo 11 ainda: porque assim o que santifica, como os que são santificados, são todos de um. Por cuja causa não se envergonha de lhes chamar irmãos. Tanto o filho, esse príncipe, que é quem santifica, como aqueles que são santificados nele, todos pertencemos a Deus. Aqui nós vamos entrar nesse capítulo num outro aspecto que nós vamos tratar. A gente ainda vai retomar alguns versículos aqui na próxima ocasião e se ater um pouquinho mais a esse intervalo desses versículos 11, 12, tá? Mas dentro do nosso tema de hoje, vamos pular para o versículo 14, tá? Nós não vamos abandonar esses versículos aqui, não, tá? Nós estamos pulando aqui basicamente 11 a 13, mas vai ficar para o próximo estudo. Mas por quê? Ele segue no versículo 14 falando a respeito desse mesmo tema que nós temos visto. Ele diz: e visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Olha só, irmãos, esse versículo 14 é bem importante dentro do nosso assunto. Participar da carne e do sangue, assim, a condição humana. Então, também ele participou das mesmas coisas, ou seja, ele foi sujeito às mesmas coisas. Ele nasceu como um homem, ele viveu como um homem, ele foi criado aqui nesse mundo. Ele se desenvolveu aqui na sua condição humana. Mesmo sendo Deus, estranhamente ele viveu aqui na plenitude da sua humanidade. Tá? Sendo tentado, porém sem pecado. Mas por que isso era necessário? Para que pela morte aniquilasse o que tinha império da morte. Aniquilar a serpente. Olha aquela profecia que nós nos referimos agora há pouco. A semente da mulher contra a semente da serpente, pisando a cabeça dela. Isto é, o diabo. Então, era necessário que Jesus tomasse a forma humana para fazer esse trabalho. E como nós lemos na semana passada, no trecho da semana passada, ele veio para desfazer as obras do diabo, né? Em versículo 15 ele segue dizendo: e livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Porque, na verdade, ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Por isso convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Então, nesse trecho aqui, ele complementa aquilo que ele disse nos versículos anteriores que a gente leu ali, de 5 a 10, né? Jesus tinha que vir para aniquilar o que tinha o império da morte, isso é, o diabo, e para livrar os que com medo da morte estavam sujeitos à servidão, a servidão do pecado. Ou seja, ele veio para libertar a nós que estávamos debaixo desse jugo do pecado, condenados e destinados à condenação, né, mesmo eterna, né, o sofrimento eterno, por causa do nosso pecado. Só tinha um jeito de nós sermos libertados disso.
que o Filho de Deus tomasse forma humana e viesse nos representar para morrer na cruz. Amém? O Evangelho puro e simples é isso aí. Resumido em poucas palavras. Ele não tomou os anjos, diz o versículo 16, mas tomou a descendência de Abraão. Quem é a descendência de Abraão? Perguntinha capciosa. De um modo geral, nós pensamos, descendência de Abraão, sangue, Israel. Mas vamos entender que isso tem um sentido espiritual. A verdadeira descendência de Abraão são aqueles que são filhos de Abraão na fé. Todos aqueles que creem. Esse é o verdadeiro Israel. Seja israelita, seja gentil, nós somos chamados, considerados descendência de Abraão pela fé. Nós temos a mesma linhagem dele. Então, Jesus não veio para resgatar, para tomar anjos. Então, é outra forma de dizer, porque ele não é um anjo. Olha, notem que essa heresia, Hebreus aqui condena totalmente esse ensino falso que roda por aí em algumas seitas. Tá? Jesus precisava vir como homem, e ele foi feito homem, o que é inferior aos anjos. A gente já comentou em estudos passados, em que sentido é inferior, né? Porém, o homem é coroado de honra e glória por Deus, de uma coisa, presenteado por uma coisa que os anjos não têm. E Jesus não veio para morrer por anjos, ele veio para morrer por homens, para salvar homens. Então, é essa descendência de Abraão, os que estavam com medo da morte e que agora têm vida. A gente precisa ter medo da morte, não da morte física, propriamente, né? Uma vez que a gente está livre da morte espiritual, nós não precisamos mais ter medo da morte. Todos nós sabemos que vamos morrer. E é natural que a gente tenha um instinto, de querer viver. Mas a gente sabe que a morte vai vir e que para nós a morte não é uma coisa ruim. Muito pelo contrário. Quando vier a morte, para o crente, a morte é vitória. Nós vamos estar com Cristo. Não precisamos mais ter medo nesse sentido. O que vai ser de mim? Se nós sabemos, Cristo morreu por mim, Ele me remiu, não precisamos ter medo da morte mais. Antes nós estávamos, agora não mais, não precisamos mais ter medo, porque Jesus veio, tomou a forma, sendo o nosso príncipe para nos dar salvação, ele tomou homens, descendência de Abraão. Versículo 17, importante que ele diz, por isso convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos. Era necessário que em tudo ele fosse semelhante a nós. Tá? Tirando o aspecto de que Jesus é o Filho de Deus, quando ele viveu aqui, ele viveu exatamente como qualquer um de nós. Tá? Ele tinha osso, ele tinha carne, sangue correndo nas veias, ele não era uma alma, uma imagem, ele era uma pessoa. Tá? Sentia dor, tinha emoções, ele só não foi levado pelo lado pecaminoso nosso. Uma prova de que Jesus sofria dor, pela dor. As aflições que ele passou na cruz. Ele até, antevendo aquilo, ele mesmo temeu o sofrimento da morte, embora o principal aspecto seja
provavelmente aquela questão, né, que Deus meu, por que me desamparaste? Quando Deus deu as costas ao filho, ali mostrando o repúdio ao pecado que recaiu sobre ele. Mas Jesus sentiu dores, ele não passou inerte a todo aquele sofrimento que impuseram a ele, não. Jesus era sujeito a emoções, né? Tem um versículo que diz: Jesus chorou. Jesus se compadeceu daquele jovem rico. Jesus tinha emoções, gente. Era necessário que ele se tornasse um homem, exatamente como nós, que ele fosse semelhante a nós, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote. O sacerdote, a figura do sacerdote, que a gente vê lá no Antigo Testamento, era alguém do povo que representaria o povo diante de Deus. O Arão, o sumo sacerdote, foi colocado primeiramente como o principal representante. Então, quando era necessário prestar algum sacrifício, uma oferta a Deus, o sacerdote ia lá representando o povo. Os outros sacerdotes, eles faziam os sacrifícios. Era necessário outros sacerdotes, porque Arão sozinho não daria conta do povo todo, né? Mas os sacerdotes estavam ali levando as ofertas, os sacrifícios pelo povo, representando o povo. Lógico que eles tinham que fazer sacrifícios por eles mesmos, né? Por purificação do pecado deles, porque eles faziam parte do povo. Mas eles tinham que fazer por eles para poder fazer pelo povo. Jesus teve que ser colocado nessa condição humana para ser o legítimo representante nosso. Fazer uma brincadeira, não podia ser um ET representando o homem. Não podia ser um anjo, não podia ser um ser qualquer, né? Nem que houvesse seres criados em outro lugar, em outro planeta, não poderia ser, teria que ser um homem, semelhante a nós, para ele ser o nosso fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus. Ele passou por todas as circunstâncias, foi provado pelo pecado, diz o versículo 18, porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Tá? Então, esse trecho aqui de Hebreus 2 revela esse lado, a humanidade de Cristo. Não é que ele deixou de ser Deus, ele deixou sua glória, ele se despojou da sua condição divina. E se sujeitou, se submeteu a tomar uma forma inferior, inclusive a de outros seres criados, que são os anjos, sendo colocado como homem. Porém, já fica aqui subentendido, baseado no Salmo, subentendido no texto, o que ele está revelando, que Jesus se fez o legítimo representante dos homens, como príncipe deles, e ele vai estar conduzindo, vai representar, vai reinar sobre os homens por toda a eternidade, porque ele, na condição de Deus e homem que ele tem, ele vai herdar sobre todas as coisas aquilo que Deus disse ao homem, dominar sobre tudo. O filho do homem é coroado de honra e glória superior a nós. Mas ele, como nosso maior representante, Deus tomando forma de homem para conviver com os homens, o Emanuel, Deus conosco. Então, essa questão aqui é revestida de uma profundidade muito grande. Tá? Então, na próxima semana, a gente vai estudar sobre um pontinho que ficou aqui nesses versículos, contido nesses versículos, especialmente que a gente pulou, tá? Mas alguma coisa ainda vai estar misturada com esse nosso assunto de hoje.
E depois, no capítulo 3, ele já entra num outro aspecto. Ele vai mostrar, depois de ter dito, Jesus é superior aos anjos. Note que a partir de agora ele passa a usar o nome de Jesus, né? O capítulo 3, ele considerai a Cristo Jesus. Tá? Aqui ele já se refere a Jesus de uma forma mais aberta. Mas ele vai mostrar que Jesus é superior a Moisés. Moisés era um personagem de profunda importância, era o grande profeta, libertador de Israel. Mas aqui o autor mostra por que Jesus, mesmo tendo se tornado homem, ele ainda é superior a Moisés. Moisés não é o nosso príncipe. Ele não morreu pelos nossos pecados. Né? Moisés é importante? Ele foi grandemente usado por Deus. Mas ele não ocupa um lugar de rivalidade, né? Ele não é para rivalizar ou comparar com Jesus. Mas isso é assunto para depois. Tá? Por hoje, concluímos nosso estudo.